Salve a todos, salve queridos ouvintes do Salocast, o podcast sobre metal, filosofia, cultura e tudo mais relacionado à cultura da música extrema. Tivemos aí um grande ato por conta das festividades de fim de ano, mas estamos voltando fazendo um especial aí de fim de ano. Era para ser um especial de Natal, para cair numa data bem oportuna, até por causa do nosso tema, né, de hoje, mas infelizmente não pôde, né? Ficamos muito ocupados com as celebrações, né, comendo dionisiacamente, enchendo a pança, enchendo a cara, tendo ressaca, e só agora a gente animou de gravar esse podcast aí. Mas não se preocupem não, porque ano que vem vamos voltar com todo o gás, gravando muita coisa interessante. Esperamos muito que essa porcaria da epidemia e do novo normal acabe logo para a gente voltar com os eventos de metal. Até que já está acontecendo alguns eventos de metal, né, clandestinamente. Ainda bem, né? Porque é uma putaria isso aí de continuar esse novo normal. Se já ficou esse ano todo e não resolveu porra nenhuma, não sei para que continuar essa merda, né? Não aguentamos mais, queremos voltar a colar no bar de metal, ouvir um som e se aglomerar e infectar todo mundo com essa doença chinesa maldita. Então vamos lá. Para começar o nosso tema de hoje aí, vamos fazer a nossa tradicional rodada de apresentação e recomendação aí de som para todo mundo. Hoje, nosso episódio exclusivo aqui é só quem é da casa, só quem é da equipe do Sadocast, que esteve conosco aí durante o ano, ajudando a gente a produzir esses episódios maravilhosos. Se vocês querem participar do Sadocast, você tem uma banda, quer divulgar alguma coisa aqui, ou quer só, sei lá, participar com a gente para falar umas abobrinhas, comentem aí no nosso canal, põe aí as suas opiniões nos comentários, fale alguma coisa, entre em contato com a página, divulguem a gente, por favor, porque nós somos pobres, não temos dinheiro para divulgar este programa. Então, tudo aqui é feito na base daquele espírito do underground, né? Que eu espero que todos vocês tenham esse espírito do underground de divulgação, né? Então, vamos lá. Fazer a rodada de recomendações, apresentar aqui o pessoal da equipe do Sadocast que vai participar hoje. Grande camarada Prometeu, seja bem-vindo, faça a sua recomendação e é isso aí. Fale alguma coisa aí, uma mensagem bem cristã de Natal, por favor. Opa, salve camaradas, boa noite. Já estava com saudade de participar do programa e aqui estamos nós, né? Eu vou começar recomendando uma banda aqui de clima natalino, extremamente cristã para os camaradas aí. O nome da banda é Cult Offensive, uma banda do país favorito de muitos aí, a Tcheca, República Tcheca, Tchequia. Vocês podem escutar o álbum Radicalne Ateísmos, que apesar do nome não é o seu típico ateu todinho. Aqui é um bagulho sério mesmo, nietzschiano, para a família inteira ouvir. E é isso aí, galera, vamos que vamos. Maravilha, camarada. E vamos lá também aqui com o nosso camarada Gustavo Zoc, que também participou aí de vários episódios nossos ao longo do ano. Seja bem-vindo, deixa aí sua mensagem de fé em Jesus Cristo, por favor. Salve, camaradas. Feliz Natal a todo mundo aí, Feliz Natal a todos os camaradas cristãos que nos ouvem. E hoje eu vou deixar aí uma mensagem para todos, que é a minha recomendação da banda Glory or Belly, que é uma banda francesa que mistura sludge metal com black metal, é uma pegada mais rural, tipo, a estética é bem interessante. E o álbum que eu deixo recomendado é o The Apostates, acho que de 2018, que só pelo nome do álbum já dá para imaginar sobre o que se trata. É isso. Deve ser um álbum bem cristão, né? Assim, bem, tipo, muita fé em Jesus Cristo, né? Vamos lá. É isso aí. Cristãos que nos ouvem, escutem todos esses plays aí, leiam as letras com carinho, cuidado, sabe? Reflitam um pouco sobre elas. Tem mensagens muito bonitas, assim, de fé, né? Coisas bíblicas. Vocês podem compartilhar com o pessoal da igreja também, tocar no culto. Provavelmente vocês devem ter uma banda, né? Inclusive, eu gostaria de até relatar que nessas férias aí eu tomei um puta de um capote de bike, né? Eu estourei a lanterna no Peugeot, tive que pagar o prejuízo e vendi minha guitarra, né? A mesma guitarra que eu usava para compor várias mensagens blasfêmicas anticristãs aí com a minha banda de black metal. Eu tive que vender, né? E adivinha quem comprou minha guitarra, né? Foi os crentes. Os crentes vieram aqui em casa com as camisas assim da igreja e tal, tudo mais, e compraram minha guitarra, né? Porra, que pena, né? Tipo, o Galileu venceu mais uma vez. Mas vamos lá. Vou ter que passar muito sal grosso nessa sua guitarra aí. Pois é. Pois é, eles vão ter que fazer alguma unção aí da guitarra, tirar os maus espíritos dela, né? Alguma coisa assim para comporem os louvores deles lá na igreja, né? Senão o culto vai ser um pouco subvertido aí. Eles vão começar
Eles vão começar a tocar na igreja e vai começar a vir aquele som mais dissonante, assim, do nada, e vai aumentando. Vai ser, o culto vai pegar fogo, assim, vão ser as labaredas do Senhor, né? Então vamos lá. E para fechar nossa hora de conversa hoje, o camarada Arthur Lima de Brasília, seja bem-vindo, faça aí a sua recomendação aí baseada nos evangelhos, por favor. Salve, camarada. É bom estar de volta sempre aqui, e aproveitando que já acabou o Natal, já tá todo mundo farto da ceia de Natal, então já estamos liberados para fazer umas blasfêmias aqui. E a banda que eu vou recomendar é uma banda interessante, que é Lucifer's Hammer. É uma banda chilena de heavy metal com uma pegada de New Wave of British Heavy Metal sinistra. Essa banda é do caralho. Ela não é tão satânica, entre aspas, como ou vamos dizer, tão crente como os outros amiguinhos comentou, mas ela é uma banda muito boa também, e as temáticas que eles trazem, também tem as temáticas do Chifrudo, tem umas críticas também muito ao que a gente vai abordar hoje, principalmente a questão da relação de senhor e escravo aí. Eu vou recomendar o álbum Time is Death, e a primeira música, que é do mesmo nome, Time is Death, tem uma letra muito foda, já dá uma porrada em muita gente aí, principalmente um pessoalzinho aí bem passivo aí também da cena. Banda foda pra caralho, não é nenhum metal melódico, e é um metal de verdade. Bom pra caralho. Muito bueno, vamos lá. E eu, Nogueira Souza, vou fazer minha recomendação também, nesse clima aí de fraternidade, muita fé. Eu vou recomendar uma banda holandesa, eu acho que é holandesa, eu não sei, é de algum canto desses países baixos aí, que é tudo no nível do mar, que o pessoal fuma maconha até umas horas lá, porque é liberado, mas é uma banda que chama Ancient Rites. Eu gostaria de recomendar o EP deles, o Evil Prevails. Esse EP é muito bom, porra, fantástico. Eu lembro que eu baixei ele há uns anos atrás e no arquivo que eu baixei veio os scans, né, do encarte. Sim, eu baixei, eu não comprei o Play, né, não tenho os encartes, eu vi tudo escaneado, mas o encarte era bem legal porque contava umas histórias, tal, de uns feiticeiros, uma seita de bruxaria que tinha lá na Europa, tudo mais. Era uma coisa bem legal, bem folclórica, assim, tinha toda uma historinha interessante. E o álbum que vem, o primeiro álbum deles também é ótimo, né, o Diabolical Serenades, eu acho que é o nome dele, Diabolic Serenades, também é muito bom. A primeira faixa já abre, assim, num clima muito, assim, de igreja, né, a primeira faixa se chama Crucifixion Justified, Roman Supremacy, né, uma coisa bem a igreja romana, né, e tal, e é isso aí, eu recomendo essa banda é ótima, e essa banda segue até um percurso que eu acho bem típico, que são aquelas bandas que são extremamente anticristãs, satânicas, tal, e que com o tempo passaram a ser mais pagãs, afirmar ser menos de negar e mais de afirmar, sabe, e os plays mais recentes deles são bem... É um som épico, majestoso, com teclados, aquelas atmosferas gloriosas, tal. É bem diferente desses plays que eu tô recomendando. Esses plays aí são mais... É um black death metal, bem anos 90. Os álbuns mais recentes deles são mais épicos, para quem gosta de atmosfera épica, com teclados e tal. E são ótimos também. Tem umas temáticas pagãs aí bem interessantes. Mas é isso aí. Então, vamos lá, vamos passar aí logo para a discussão. Eu acho que o Prometeu participou daquele episódio nosso, né, sobre os pagãos idólatras, né? Mas eu acho que eu vou repetir essa pergunta para ele. Eu gostaria de saber aí, então, Prometeu, como foi a sua relação com o cristianismo quando você era mais novo, né? Sua família, ela é cristã, ela te levava à igreja, como é que se deu isso aí? Então, cara, como eu disse no outro episódio, a minha família ela é católica. Eu sempre ia nas missas quando era criança. Eu estudei em colégio católico. A religião cristã sempre foi presente durante os primeiros anos da minha vida e na pré-adolescência também. Eu até cheguei a fazer catequese nessa época, eu tinha uns 10 anos, eu acho. Mas existiam algumas coisas que sempre chamavam minha atenção. Eu sempre fui uma criança muito questionadora, como eu disse no outro episódio. Então, algumas coisas como a hierarquia da mitologia semita, essa coisa de angiologia, demonologia, esses já eram assuntos que ocupavam a minha mente quando eu tinha ali uns 6, 7 anos. E eu sempre perguntava para minha mãe se tinha a possibilidade, por exemplo, de eu me tornar um anjo, subir na hierarquia dos anjos, sei lá, virar um querubim, serafim, tronos, virtudes, essas porra toda aí que tem. E ela dizia que talvez sim. Mas quando eu perguntava se dava para virar Deus, por exemplo, ela já ficava meio cabreira. Opa, que porra é essa? Dizia que não, né? E isso também retorna para aquela questão de amar Deus acima de todas as outras coisas. Isso sempre me chamou bastante atenção, porque eu sou totalmente incapaz de amar e adorar uma entidade metafísica, uma coisa imaterial, para além dos meus familiares, que é o sangue do meu sangue, né?
eu sempre tive esse valor comigo, e aquelas histórias, como aquela de Abraão sendo ordenado por Deus a matar o filho, depois descobrindo que era zoeira, pegadinha do Demiurgo, isso era uma... Exatamente. Isso eram as coisas que eu aprendia na escola, cara. Eu estudava em colégio católico, né? E eu, como uma criança, já tinha uma visão crítica sobre tudo isso, claro, dentro da ótica de uma criança. Hoje eu já conheço mais do cristianismo, eu sei que existem doutrinas cristãs que pregam a ideia da teose, né, que seria essa coisa de ascender ao status de Deus através de Cristo, né, tornar-se um com Deus. Então, meio que responde àquela dúvida infantil que eu tinha, que minha mãe não sabia responder. Eu também sei que a hierarquia dos anjos meio que seria algo inacessível, né, visto que cada um daqueles anjos, na verdade, são seres essencialmente diferentes, né, como água e fogo, por exemplo. E eu consigo analisar as histórias, como aquela do Abraão, numa ótica mais simbólica, linguagem mitológica, que ela foi feita para ser entendida. Mas mesmo respondendo essas minhas dúvidas, na adolescência eu acabei descobrindo a riqueza do universo pré-cristão, né, formas totalmente distintas de ver o mundo, diferentes daquelas que eu conheci na minha infância. Eu também tive contato com filosofia, filósofos mais modernos, como Nietzsche, marcaram bastante minha maneira de ver nessas religiões semitas, e também dos filósofos clássicos, que eram politeístas, no caso. Toda aquela filosofia clássica também está intimamente ligada com o mundo religioso que existia antes de Cristo, né? Com o qual eu passei a me identificar, desde a minha adolescência, ali com uns 11, 12 anos, que foi quando eu rompi com o cristianismo, né? Eu pude vislumbrar, digamos assim, essa verdade no mundo antigo. O cristianismo se tornou basicamente uma impossibilidade absoluta para mim, ainda mais considerando que ele foi responsável por destruir tudo de grandioso nesse mundo antigo, preservando só uma casqueta, né, que também viria a ser destruída séculos depois pelo protestantismo, iluminismo, materialismo, enfim, um pacote completo, essa porra toda aí que a gente está acostumado já. Eu acho que muito importante tocar nessa questão é que esses filósofos que lemos hoje, eles eram pagãos, eles tinham sua religião também, né? O pessoal aí costuma ler esses filósofos achando que eles eram homens de ciência esclarecidos que já negavam toda a religião naquela época, né? Tipo, eles pegam a condenação do Sócrates, né? Que o Sócrates foi acusado de acebeia, né? Impiedade. Acham que o Sócrates era um tipo de ateu militante, mas nada a ver, né? Tanto é que o Sócrates, logo antes de morrer, ele pede para sacrificar um galo a Asclépio. Então, ele não era bem assim um ateu que o pessoal acha que esses filósofos antigos aí. E você, Zoc, você é de família cristã também? Cara, eu tive uma passagem histórica bem parecida com a do camarada Prometeu. Eu sou de família católica, eu sempre me considerei, assim, bem pertencente, né, à religião até certa idade. Eu me identificava, de certa forma, mas eu sempre sentia que tinha algo incompleto ali. Eu achava, justamente antes a gente estava conversando ali sobre essas vias contemplativas, né, eu consegui encontrar essa luminosidade no catolicismo, ali por, sei lá, desde que eu comecei a frequentar ali com 7 anos, tipo, frequentar mais conscientemente, assim, do que eu estava fazendo, e estudar e tal. Ali de uns 7 anos até uns 10, que foi onde eu rompi, assim, com o cristianismo, de forma geral. E a gente estava falando sobre essas vias contemplativas. O cristianismo, ele tem isso muito forte, e eu conseguia ver essa luminosidade. Porém, eu sentia falta, tipo, de uma via, não necessariamente de ação, mas eu via que estava muito perdido, no sentido de não ter uma via minimamente racional, minimamente lógica dentro da celebração do culto. Tipo, eu conhecia a história do catolicismo já, e sempre me perguntava como é que aquilo decaiu tanto. E com 10 anos de idade, assim, eu ainda fazia catequese e tal, mas, aliás, eu gazeava, matava a catequese, mas, enfim, eu já não acreditava mesmo. Mais tarde, só ali pelos 13 anos que eu comecei a ter contato com filosofia, comecei a ler Platão. Na época eu li Platão, alguma coisa de Marx, e Schopenhauer, eu tinha comprado primeiro o livro do Anticristo, do Nietzsche, mas eu não cheguei a ler. Eu fui ver que Nietzsche tinha muita influência de Schopenhauer. Eu via, nessa época já, mexia muito na internet. Aí
Aí eu comecei a me interessar, em geral, por filosofia e tal, então fui mais por essa linha. Eu já tinha esse pensamento crítico em relação não somente ao cristianismo, mas a outras designações de fé também. E mais tarde, assim, eu nunca, tipo, abandonei, assim, a minha espiritualidade, de certa forma, porque, tipo, já fui bem religioso uma parte da minha vida, mas eu nunca me considerei um ateu, por exemplo. Eu sempre senti, tipo, algo além, e é isso que até hoje me faz buscar por um sentido. E acredito que é isso. Muito bom. E você, Arthur, você também teve um percurso similar ao dos camaradas? Opa, eu acho que esse caminho é um caminho muito padrão para muita gente, inclusive a grande maioria do pessoal que é da cena do metal hoje, né? E assim, eu também cresci em família católica, né? Com umas ressalvas, né? Uma parte é mais praticante, digamos, mais fissurada, outra parte era mais tranquila, ou mais leve, eu não ligava muito, eu só se importava com algumas outras pequenas coisas que durante um tempo ainda foram algumas das pequenas coisas que ainda me interessavam um pouco, sobre história de santos, essas coisas. Mas a minha relação com o cristianismo sempre foi meio conturbada, assim. Eu tive uma história parecida com essa que o Mihael teve aí com a mãe dele, no caso foi com a minha tia madrinha, que eu lembro dessa parte, que ela tava, não sei pra onde ela tava me levando, acho que era escola ou casa, um lugar desse tipo, eu era bem pequeno, e eu tinha falado que um dia eu vou encontrar Deus e vou bater nele. E aí a minha tia me dado uma bronca, né, e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu sempre sentia algo estranho no cristianismo, desde quando era moleque mesmo. Eu nunca gostei de ir à missa, nunca gostei mesmo, eu achava um saco. Mas esse não era o principal motivo. Eu sentia alguma coisa estranha no ambiente que não fazia eu querer ficar ali. E também eu cresci em escola católica, só que a escola católica que eu também cresci, ela sempre foi também muito violenta, né? Então eu cresci também brigando com os meus amigos e tudo mais, eu caí na porrada toda hora. E tem até uma historinha, né, que a escola católica que eu estudava, né, era pague seu filho ter uma experiência em escola pública, porque era uma escola bem violenta na minha época e também tretava muito com outras escolas públicas da região, né. Inclusive foi a escola que aconteceu o famoso caso da Ana Lídia, né, que é o Carmen Salles. E aí, essa escola, eu ficava pensando, né, porque meus outros amigos também, alguns estavam em escola, também escola católica, né, e a gente também falava muito da situação de briga que acontecia lá, né, que é uma faca de dois gumes, né, foi tão importante para o meu desenvolvimento também, né, todos os meus amigos dessa época que eu caí muito forte na porrada são todos meus amigos até hoje, mas isso é outro assunto. Só que, de qualquer forma, eu notei uma incongruência que era o fato de que as escolas católicas aqui de Brasília eram bem violentas, né? O pessoal se odiava, mas aí tinha outras escolas particulares não católicas não eram violentas dessa forma, né? Porque quando uns amigos meus começaram a mudar para essas escolas, eu comecei a notar, por que isso acontece, né? Eu era criança na época, né? Tinha outros fatores também, essas outras escolas que eu citei eram também de gente mais caras, então era tecnicamente pessoalzinho mais comportado, digamos, mas de qualquer forma eu já estava questionando assim, qual é o sentido de todas aquelas aulas de religião que enchiam um saco para eu ir, todas as histórias, toda a escola ser focada para isso, e no final das contas são uma das escolas mais violentas da cidade, e com várias histórias complicadas também. Isso já era uma coisa que fazia questionar também a moral cristã. E também eu notava as pessoas à minha volta, né, as pessoas que eram praticantes. Muita gente que ia praticar, ia pra missa e voltava cometendo vários tipos de merda. Parecia que nada agregava, parecia que a pessoa ia lá para se iludir por um momento e voltava sem nada, sem nenhuma evolução, continuando a mesma de sempre. E uma das coisas que me incomodava também, que eu tive que fazer também a catequese, né, fui forçado também a fazer, tem uma parte que é uma parte que você tem que fazer um juramento, né, como se fosse um juramento, é um pacto que você faz com Deus. E esse momento foi um momento que tipo, me incomodou muito, mesmo quando eu era criança. Porque como que eu vou fazer um pacto com uma coisa que eu não tenho nem certeza se eu quero? E eu estou sendo obrigado a fazer. Eu não sentia a razão de fazer esse pacto. Tanto até que, na verdade, eu não fiz, né? Quando eu tive que repetir as palavras, eu não repeti. Eu fiquei calado. E com o tempo eu comecei a me afastar mesmo, eu não me sentia confortável, eu senti uma relação de fraqueza, eu realmente sentia aquele ambiente muito... várias coisas que não me agradavam,
as músicas não me agradavam, o ambiente, os rituais não me agradavam. Eu sentia também muito uma ideia de passividade das pessoas ali. Elas pareciam que elas não estavam tentando fazer nenhuma conexão de fato com Deus ou com qualquer divindade ou coisa do tipo, mas uma forma de desespero. Pareciam um conjunto de pessoas desesperadas pedindo por alguma coisa, e isso também me incomodava. Uma sensação parecida quando eu tinha naquela cena lá do Coringa, quando o Coringa tá passando pela primeira vez no asilo e vê várias pessoas gritando ali. Era a sensação que eu tive. E com o tempo foi inevitável. Eu me afastei e encontrei outros caminhos. Mas eu também nunca fui ateu. Eu também sempre senti um problema no ateísmo, né? Eu também sentia a mesma forçação de barra em muitos ateus que eu via também em muito crente chato. E aí eu comecei a procurar outros caminhos e segui hoje o caminho politeísta que tanto eu, os outros camaradas sabem qual é. Muito bom. Estamos tendo aqui uma série de testemunhos, né, de jovens que foram salvos das garras da igreja, né? Mas são caminhos bem interessantes. Eu passei por experiências parecidas, mas minha família não era católica, né? Na verdade, minha mãe sempre foi evangélica, me levava para a igreja. Eu sempre detestei a igreja, nunca gostava de ir lá. Eu sempre tive a impressão que todo mundo ia lá só por conveniência mesmo, mas não por um sentido verdadeiro, assim, de fé ou alguma coisa do tipo, sabe? Era só por conveniência, um lugar que as pessoas se reuniam e conversavam. Eu detestava os meus colegas de escola dominical, muito chatos eles, eu não me dava bem com ninguém lá. E eu começava também a suspeitar e questionar já, pelo menos internamente, né? Não questionando abertamente, mas internamente, algumas coisas, por exemplo, a gente tem que ser salvo, mas salvo do que exatamente? Do pecado? Mas o que é esse pecado? Mas, se Deus criou o mundo, por que ele permite esse pecado existir? Então, ele cria a gente com essa natureza, e a natureza que é fraca, e depois ele quer que a gente se salve dessa própria natureza com a qual ele nos criou. Começou a parecer uma coisa muito esquisita para mim, sabe? Por exemplo, mas Jesus veio na Terra e morreu por nós, mas por que ele morreu por nós? Alguém pediu para ele morrer por nós? Eu sempre achei o evangelho cristão cheio de armadilhas. Eu acho que o Nietzsche que fala isso, né? Porque, é um sacrifício, é sangue, nossa, então é um sacrifício, é sangue, então você tá devendo alguma coisa. Mas como, porra, eu tô devendo alguma coisa? Isso não fazia muito sentido para mim. Eu comecei a questionar um pouco essas narrativas, suspeitar um pouco delas também, né? Em algum momento, minha mãe finalmente largou mão, ela viu que não ia ter muito resultado continuar me levando para a igreja, e eu comecei, assim, claro, eu caí um pouco naquela propaganda ateísta tal que tinha alguns documentários, assim, umas coisas que eu comecei a ver na internet, só que o ateísmo também me pareceu a mesma coisa, só que de uma outra maneira, porque se por um lado o pessoal ia lá só por conveniência, para ir lá e tal, o ateísmo parecia que só ligava a Deus e Jesus para ter uma licença para fazer o que quisesse, uma licença para ser retardado, né? Eles não faziam nada de muito interessante, nada demais, não construíam nada muito interessante, e era assim, Deus não existe, então a gente faz o que a gente quiser, foda-se, todo mundo segue um caminho individualista e acabou. Era uma licença para você ser um completo demente, na verdade, né? E dentro do metal eu conheci pessoas tanto cristãs quanto ateístas que eram dementes da mesma forma, né? Por exemplo, eu toquei eu tinha um projeto de uma banda com uns amigos, aí um deles falou assim, eu não vou tocar música que fale mal de Jesus. Aí, tá, então foda-se, ele não vai tocar na nossa banda, então tchau. Porra, a gente quer fazer, queria tocar Slayer e tal, se bem que depois, né, a gente acabou descobrindo que o Tom Araya era católico também, né, mas, a gente queria tocar Slayer, né, tocar um black metal, tocar um som blasfêmico, e o cara falou, não, eu não vou tocar música que fale mal de Deus, então, foda-se, vai tocar na igreja, então. E depois eu toquei uma outra banda que o baterista era crente, acabou saindo também. Era um saco, né? Como é que a gente vai ter uma liberdade assim de artística com esses caras, né? O cara parece que tem que dar um script para ele. Pelo outro lado, o ateísta também era sempre muito raso, porque se você quisesse tocar em uma questão de espiritualidade, uma coisa mais profunda, o cara vinha, queria cagar em cima, né? Ele queria negar tudo, foda-se, o que importa é só cachaça, metal, diversão, e acabou. E aí, tá, e daí? O que tem de mais disso aí? O que tem de tão interessante, né? Aí era sempre um ateísmo, aquele ateísmo meio esquerdista, a igreja matou não sei quantos bilhões, queimou não sei quantos na fogueira. Foda-se, as pessoas fazem isso desde que o mundo é mundo, as pessoas queimam uns aos outros, pagãos queimavam uns aos outros, cristãos queimavam uns aos outros, todo mundo se mata. O que isso torna a igreja tão especial assim, né? Então,
são algumas coisas que me fizeram questionar e me afastar desse caminho cristão e assim, e da mesma forma que os camaradas, né? Eu também tive contato com filosofia clássica, fui conhecendo o mundo clássico, comecei a ter uma identificação com aquilo. Eu pensava, né, pô, mas se esses povos, com todas essas mitologias, essas crenças fantásticas, aí eles criaram essas civilizações assim vibrantes, e o cristianismo depois se aproveitou delas, né, meio que de certa forma parasitou assim muito do que eles já tinham construído. E se essas civilizações construíram coisas tão grandiosas com essas religiões, por que não se voltar para elas, né? E fui conhecendo melhor, né, o paganismo, o politeísmo, a respeito do qual nós já discutimos num episódio anterior, né? Acho que não vale muito a pena se alongar aqui. E eu falei desse pessoal cristão que eu conheci no meio do metal, tanto cristão como ateísta, né? Eu gostaria de saber dos camaradas se vocês já conheceram pessoas também que eram fãs de metal extremo, eram cristãos ou ateístas, e como é que foi a relação com eles? Já tiveram uma experiência de tocar em uma banda e depois descobrir que o cara da sua banda era crente e quis sair depois? Prometeu? Então, cara, no ensino médio, acho que eu tinha uns 15 anos e tal, eu fiz a minha primeira bandinha lá com os meus amigos ali e tal. Era uma banda, assim, bem war metal e tal, o nome da banda era Bestial Terror. Nunca teve show, a gente nunca fez porra nenhuma, a gente só ia ensaiar depois da aula e tal. E aí tinha um guri, que ele era um ano mais velho que eu convidei ele para tocar guitarra na banda, o moleque tocava pra caralho, manjava um pouco de thrash metal, não manjava muito dessas coisas mais pesadas e tal, mas eu fui mostrando para ele e ele conseguia tocar e tal. E aí a banda meio que desandou. Quando foi um ano depois, eu fui descobrir que o guri, ele ou ele tinha virado cristão, tinha conhecido Cristo, não sei o que, ele até tentou conversar comigo numa outra ocasião, falando para eu sair desse mundo de metal, que era uma coisa totalmente sem sentido, materialista, de muito esborne, muito hedonismo. Eu olhei para ele e dei risada, né, cara? Mas, enfim, de um certo ponto de vista, ele estava certo em algumas coisas, porque a cena do metal tem muito disso, né? Tem muito disso, mas tem cenas e cenas, né, cara? O metal, ele evoluiu em muitas cenas diferentes, né? Eu sinto que quem não conseguiu superar essa tendência antagonizante inata do metal, né, acabou evoluindo para esse meio muito conhecido por nós, né, que é essa cena metal cerveja, mulheres e ateísmo, né, que é o que esse meu amigo estava antagonizando, né? E é o que ocorre quando você é totalmente tomado por essa força antagônica, essa força de antítese que tem no metal. Você não consegue superar essa força, e citando Nietzsche aqui, né, essa seria a força do leão, digamos assim. O Nietzsche, ele fala nos 3 estados de espírito, o primeiro sendo o camelo, que traduzido em termos aqui seria o cara alienado, o asp, né, o branco protestante anglo-saxão, enfim, né, que vive satisfeito com essa vida na sociedade de consumo, blá, blá, blá. E o leão já seria o metaleiro, né, que percebeu que tem algo de errado nessa vida, que é justamente esse ímpeto em dizer não. Isso aqui não serve, eu não quero viver como um escravo. E esse espírito é ótimo, né? Mas Nietzsche fala no 3º estágio, que é preciso dar esse passo. Caso contrário, você vai viver dizendo não, vai viver baseando toda a sua visão de mundo na negação das coisas, e você não afirma absolutamente nada. É por isso que é importante dar o 3º passo e evoluir o espírito para a criança, que é esse ser cheio de potência, capaz de criar os próprios valores, né? Afirmar um grande sim a si mesmo. Não é mais o sim do camelo que aceita tudo que a sociedade impõe, mas é um sim que você cria depois de uma longa estrada como leão. Esse meu amigo, infelizmente, ele não conseguiu superar o estigma do leão, né? E acabou retornando para camelo. Tem 2 possibilidades: ou você vira sobre-humano ou sub-humano, né? Ele voltou a ser sub-humano, no caso. Pior que essa é uma reflexão interessante, porque muito pessoal fã de metal extremo, muitas bandas, eles param no meio desse caminho aí mesmo, que você nega Deus, mas depois, se você nega Deus, as coisas perdem o sentido delas, né? O mundo não tem mais sentido e tudo tá liberado. Só que muitas pessoas não conseguem viver com essa falta de sentido, e elas não conseguem recriar o mundo, né, de uma outra forma, superar esse niilismo passivo, e acabam retornando, né, para uma religião assim que te diz o que você tem que fazer, o que significam as coisas de uma maneira bem acrítica, né? Esse passo aí do niilismo passivo para o niilismo ativo, ele é bem interessante mesmo, né? Você vê a questão daquela via esotérica, solar, tal, que tem algumas coisas bem interessantes nesse sentido aí. E você, Zoc, como já conheceu gente desse tipo? Eu nunca consegui comprar a visão de mundo ateísta.
ou a visão materialista em si. Sempre achei muito empobrecida, muito... É como você falou, é negação e é esse niilismo passivo também. O que adianta, tipo, o cara larga o cristianismo apenas para... e vive numa negação com isso, e não só com isso, né, mas com todas as outras religiões, com todas as outras formas de crença, porque o cara acredita que aquilo ali é o que? É uma mitologia que já foi superada pela ciência, ou alguns, como dizem, pela filosofia, o que não é verdade a princípio, e é foda mesmo. Já conheci muita gente assim também. Eu nunca fui de conversar, tipo, muito profundamente assim com ateus e tal, mas tenho amigos que já foram, no caso, que hoje em dia estão mais espiritualizados de alguma forma, mas é aquela coisa, é chato e não traz explicações, não traz nada, apenas uma forma reativa à religião anterior ou sei lá, a ausência de alguma coisa. Por exemplo, para mim, o cristianismo ele não me causa uma alquimia interna positiva. Eu não vejo resultados positivos, no caso, seja para qualquer objetivo, inclusive metafísico, seja teose ou mesmo uma apoteose, ou tornar-se um deus. É uma perspectiva muito limitante, né, o cristianismo, mas o ateísmo, enquanto negação disso, não traz nada melhor, nem nada pior num sentido transcendente, porque não tem transcendência alguma, é pura... eu não diria nem que é animalização, O mas... ateísmo parece que quer transformar todo mundo num macaco, né? Sim, eu até diria que o macaco é mais religioso do que um ateu, do que um ateu médio. E você, Arthur, como é que foi? Isso aí já teve umas experiências assim também? Cara, o ateuzão essa de metal é muito comum, né? E é chato, porque você sente que não consegue conversar mais nada com esse cara, né? É aquilo que você falou, não, é só bebida, cerveja, vida. Parece que não só o limite com a relação que você tem com essa pessoa, mas o limite da vida dela é aquilo. Ela vive naquele limbo ali. Isso também me incomoda, porque, pra ser honesto, cara, um ateu, ele é um fruto, um ateu moderno, ele é um fruto do cristão. Ele é um fruto do cristianismo. Ele pode negar o cristianismo, mas ele vive nesse estado de negação que o camarada Prometeu falou, e é um estado de negação apenas com a crença e com algumas coisas, e algumas filosofias cristãs. Mas o interior da figura é muito próximo também ao cristão. A visão de mundo que o ateu tem também pode ser muito próxima ao do cristão. Às vezes a moral também é a mesma. O cristão e o ateu vão olhar para outras fés antigas, politeístas ou qualquer outra, de uma forma escrachada, de uma forma ou a ciência superou ou é mitologia, não tem valor nenhum. Ele carrega também muito da visão de mundo cristã. Por mais que ele vive tanto no não a esse cristianismo que ele não percebe o sim que ele dá ao cristão dentro dele. Então, normalmente eu evito me relacionar com esse tipo de gente, assim. Até uma pessoa nascendo metal, uma figura que eu acho sem graça. Apesar de ter algumas outras figuras que são mais inteligentes, às vezes conseguem conversar alguma coisa, mas, honestamente, eu acho que é exceção. Agora, cristão, eu não cheguei a ver muito mesmo na cena, mais aquelas figuras, assim, aqueles tiozão que curtiam rock há algum tempo na vida, aí, claro, seguiam um caminho, mas ainda curtia, aí tem uma camisa do Iron Maiden, às vezes aparece nesses shows grandes, assim, tipo Iron, ou qualquer outra, acho que alguns shows também de bandas clássicas, devia ter algumas figuras desse tipo, né, mas eu nunca cheguei a ver, de fato, um metaleirozão cristão, sei lá, fã de Stripe, ou qualquer coisa do tipo, eu não cheguei a ver nenhum esse tipo de figura aqui, não. Pô, sem falar que o metal cristão ele é uma porcaria no geral, né? O metal cristão ele é sempre um hip-hop de uma banda anticristã, né? Eram caras que curtiam todo um metal anticristão, né? E um black metal, aí pegam esse mesmo metal e colocam letra cristão em cima, né? Eu acho que a música, especialmente essa música gospel no geral, a cultura gospel evangélica, ela é muito assim, ela pega coisas que são do mundo, né? São mundanas, profanas e coloca uma letra cristã em cima, pronto, já era. Você tem uma obra. Nossa, aí em louvor. Uma palhaçada, cara. E fica uma palhaçada. Eu duvido também aqui, você tá falando essa coisa de qualidade, eu duvido alguém aqui escutar um álbum inteiro do Stripe ou do Devotan e falar que é legal. Eu duvido, cara. Eu mando essa aposta aí pra qualquer um que tá acompanhando a gente aí,
Quero ver tu escutar um álbum dessas duas aí e chegar pra gente e falar assim, eu gostei de cada uma das músicas aí. Não é possível, cara. E a estética horrorosa, você percebe que parece que você tá vendo uma caricatura do negócio. É uma coisa bem asquerosa mesmo. Tu parece que tá vendo um palhaço ali, o Patati Patatá, fazendo realmente uma caricatura de alguma outra banda anticristã mesmo. Um exemplo clássico é o próprio Devotan mesmo, que pega o nome do Occultan. Acho que o white metal é um troço mais blasfemo pro verdadeiro cristão do que o próprio black metal, né, cara? O cara do white metal não entendeu nem a porra da religião dele e nem o metal. Pô, tem que levar porrada tanto de cristão quanto dos roqueiros aí da vida. Ah, sim, sim. Pô, muito ruim o white metal, na moral. E assim, o metal, né, ele tem um espírito de, como posso dizer, aproveitando o seu nome, Prometeu, ele tem um espírito prometeico, né? Ele é um pouco, ele é rebelde, ele tenta tirar o fogo divino e trazer isso para os homens, né? Ele é rebelde, né? Até mesmo contra o divino ele é rebelde. Não que ele necessariamente negue o divino, embora tenha muitas bandas que têm uma postura eminentemente ateísta, mas ele tem essa postura de rebelde de força, né? Eu não entendo, por exemplo, não sei, não entra na minha cabeça, não combina essa postura assim de passiva, devocional, de se ajoelhar com aquela força, aquele poder e ímpeto de uma banda de metal. Eu não consigo compreender isso, acho que isso não fica legal, não serve, não cabe. Eu acho que existe uma incompatibilidade de posturas aí, talvez metafísicas, entre o metal e o white metal, né? Acho que são coisas que não cabem, não dão certo uma com a outra, né? E assim, mas por outro lado, eu assisti eu reassisti aquele documentário Metal Headbanger's Journey, né, a jornada de um headbanger. Esqueci o nome do cara que fez o documentário, mas eu assisti esse documentário, que foi justamente nesse documentário que todo mundo ficou sabendo que o Tom Araya era cristão, né, que tem aquela cena clássica do Gal, do Gorgoroth tomando um vinhozinho falando Satan. E tem uma fala de uma mulher lá, não me recordo qual é o nome dessa mulher, mas ela é uma fã de metal, que ela diz que o metal ele só foi possível graças ao cristianismo. Ela fala que o metal é um produto do cristianismo, embora ele negue todo o cristianismo, seja anticristão e tudo mais. E assim, realmente, é muito difícil você entender a história do metal sem você ver um cristianismo ali por trás do metal, né? Eu gostaria de saber dos camaradas, vocês concordam com essa afirmação de que o metal, mesmo negando, ele é um produto do cristianismo, que ele só poderia ser possível por causa do cristianismo? Bem, eu discordo em absoluto dessa afirmação, acho que a gente até tocou nesse assunto no primeiro episódio, quem quiser voltar lá para escutar, escuta. Mas só para explorar um pouco aqui meu ponto de vista, o metal, a princípio, ele é um espírito rebelde, como você já colocou aqui, Nogueira, um espírito prometeico, um espírito de antítese, de antagonismo, né? E em que países o metal surgiu? O metal surgiu na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, países ali, usando o termo que eu já usei antes, ainda agorinha, países WASP, né, aquela coisa branco, anglo-saxão, protestante, digamos assim, onde a religião, pelo menos até o século passado, ainda ocupava um papel importante em muitas dessas sociedades, não como religião propriamente dita, como culto, mas como uma forma degenerada de religião, né, uma casca de religião, uma moralidade reacionária, protestante, intimamente ligada com os valores do capitalismo, né? Então, o metal surgindo no berço dessas sociedades, o que ele vai fazer? Ele, sendo essa força de antítese, de oposição, obviamente ele se apropria de símbolos anticristãos. Não demora muito para ele se apropriar de símbolos anticapitalistas, com influência do punk, toda aquela coisa. Não era uma rebeldia, digamos assim, pensada, né? Porque as primeiras bandas, o Venom, o Sodom, esse pessoal aí eram uns moleques ali desajustados que sabiam, talvez instintivamente, que tinha algo de errado nessas sociedades e, possuídos por esse espírito de negação que é o metal, negavam todos esses valores da sociedade deles para provocar mesmo. É o espírito do leão, é isso que eu falei antes, essa coisa de provocação, né? Eu acho que o metal ele tem potencial para ser uma coisa a mais, como ele já é hoje em dia, com black metal pagão, outras bandas geniais de black metal, como a própria banda que eu recomendei, mas, a priori, no começo de conversa, o metal é essa força absolutamente antítese. E onde quer que ele fosse florescer, seria essa antítese, como ele floresceu
numa sociedade cuja tese é o protestantismo, o cristianismo, o capitalismo, então ele se posicionou contrário a todas essas coisas. Eu discordo no sentido de ser, no sentido reducionista, de reduzir o metal a uma expressão meramente reativa ao cristianismo, que só pela existência do cristianismo é que o metal tenha sido possível. Eu não nego a influência, de fato, até mesmo tipo no surgimento do metal. Não daria para dizer, por exemplo, que Black Sabbath é essencialmente anticristão, mas tem aquela coisa mais gótica mesmo, puxa uma pegada de terror, assim. Então o metal ele vai por uma via de ação, ele tem uma via de ação, uma via ativa também, até pela forma como é composta a harmonia da música e tudo, as letras também não é simplesmente uma reação a alguma coisa. Pode ser a princípio, porém o metal ele vai além, tipo, muito rápido, ele sai do estágio de leão e transcende muito rápido, porque é só olhar o desenvolvimento, tipo, de todos os gêneros e subgêneros que vieram depois, e todas elas trazem a afirmação de alguma coisa. Eu discordo também, mas eu entendo um pouco o que essa mulher pode estar querendo dizer, né? Porque, de fato, viver no mundo cristão e ter conexão com seus símbolos, né? Com seus textos, com seus pensamentos, inclusive até a própria ideia de inferno mesmo, é uma coisa que afetou muito o imaginário, né, do metal. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante o que a camarada Prometeu falou, porque a força de antagonismo, mesmo o grande não do leão, ele não é intrínseco apenas ao cristianismo, mas sim por todo o estilo de vida e todo o peso que a modernidade, a contemporaneidade traz para os músicos. Ora, se vocês foram ver muito das histórias de como várias bandas do metal extremo, as pioneiras, como por exemplo o Hellhammer, se formaram, não é necessariamente só por causa de um anticristianismo, mas também por toda a situação de merda que eles viviam nas relações sociais deles, nas questões familiares, e isso também afetou muito, né? Pegando o próprio documentário Ruído de Minas, que claro, tem também, você pega também bandas como Sarcófago e outras bandas lá da cena que também tem muito a temática anticristã, mas existe também um grande espírito que também se formou naquela cena, que foi um espírito de negação como que tudo ali em Belo Horizonte naquela época era parado, era podre, era sem vida, e consequentemente isso também formou a mentalidade lá dos músicos lá. Tem até uma parte lá que um dos membros do It Hammer, eles falam, né, era uma cidade onde você derrubava cinema para construir banco, e esse tipo de coisa também, que não é uma coisa necessariamente só cristã, mas é uma coisa também da própria modernidade, causa esse espírito e traz de novo esse espírito da revolta que você possui no metal extremo, que ele não era, ele tem sim tem hoje uma influência do cristianismo, mas ela não depende do cristianismo, e ela não aconteceria, e ela não aconteceria se não tivesse o cristianismo. Ela aconteceria com a modernidade que existe hoje. Ela aconteceria se fosse uma outra religião, se fosse outro pensamento, uma outra filosofia, teria. Eu acredito sim que o metal, com essa força antagônica, essa força rebelde, teria acontecido da mesma forma. Até que a gente pode ver que ela se desenvolveu de várias formas, onde a gente pode também imaginar bandas de metal extremos hoje muito fodas, com grande carga de conteúdo, com um peso fenomenal, que não tratam mais matemática anticristã diretamente. Tratam de outros temas, ou seja, paganismo, seja filosofia, etc. Eu acredito que o metal seja um gênero bem, bem questionador e prometaico em essência. Então tem isso da revolta mesmo, mas também da superação, né? Então, eu acho que essa afirmação dessa mulher aí, ela faz o sentido se você pensar no seguinte, né? Por analogia, o fascismo só foi possível porque existiu o liberalismo e o comunismo. Né? Graças ao liberalismo e graças ao comunismo, nasceu o fascismo. Ou o comunismo só foi possível porque existiu o liberalismo, só por causa disso. Né? Por uma sequência lógica, por tese, antítese e síntese, ok, né? Se pode entender isso aí, mas eu não sei se seria só por causa do cristianismo, não, porque porque nós, né, como fãs de metal, a gente tende a ver, né, ali um Black Sabbath, ali, final dos anos 60, como ali o nosso alfa, né, o nosso início de tudo.
mas não é bem assim, porque já existia todo um movimento anterior de música, né, música avant-garde, música que era mais questionadora tal, mas foram alguns gêneros que não vingaram, né? Por exemplo, existia uma música avant-garde, assim, futurista, dadaísta, antigamente, tal, que já era questionadora, que já negava muitos valores, tal. Eu acho que o metal ele acabou se inserindo dentro de uma sequência de gêneros musicais que tentaram ir um pouco mais além, que foram questionadores, né? E claro, né? E questionou também, sendo questionador, questionou também o cristianismo, até porque eu acho que se pode apontar na religião a base de muitos valores de uma sociedade, né? Dizem que uma civilização morre quando os deuses dela morrem, né? Então eu acho que até faz sentido, né? Logicamente faz sentido o metal ter trilhado pelo caminho da crítica ao cristianismo. Por outro lado, eu queria só voltar na questão do ateísmo, né? Que eu tenho a impressão também que o pessoal ateu no metal, não só no metal, mas na música hardcore punk, especialmente na música hardcore punk, aqueles que seguem mais aquele caminho mais esquerdista e tal, eu tenho a impressão de que eles são, assim, cristãos secularizados, por assim dizer, porque eles parecem que eles se decepcionaram com o cristianismo porque o cristianismo não concretizou aquilo que se propunha fazer, que é um mundo de amor ao próximo, de não julgueis, né? Não fazeis ao próximo o que vós não querdes que façam contra vós, uma coisa assim. Só que eles queriam isso, eles queriam a ética, mas não queriam o Deus, né? Então, acho que por uma decepção com o cristianismo, eles acabaram negando a parte do Deus, né? A parte metafísica, mas que quiseram ficar só com a ética, né? Uma ética assim humanitária, universalista, de amor ao próximo. E aí você tem todo esse ateísmo militante esquerdista e tal, né, aquela coisa bem porta dos fundos, aquela chatice, palmolescência costumeira. E por outro lado você tem esse ateísmo ripongo, degenerado, de que aquela coisa que, aquela massa, né, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, parece sintetizar um pouco também, que é o cara que só quer saber de cachaça, droga, zoeira, e não faz nada de muito... como posso dizer, uma coisa muito elevada na vida dele, né? Mas, assim, eu acho que no sentido de que, por uma sequência lógica de tese, antítese, essa afirmação dessa mulher aí nesse documentário, ela até faz algum sentido, sim, né? Mas, até falando já dessa ética, né? Eu gostaria de saber o seguinte, porque o metal ele nasce no Ocidente, em países liberais, né? Eu falei do esquerdismo, tal, dessa ética humanitária, mas o que então o cristianismo representa para o Ocidente hoje? Porque parece ter uma ironia, um paradoxo, porque ao mesmo tempo que o Ocidente nega a igreja, são países que afirmam um certo ateísmo, laicismo, e que já não protege mais o cristianismo como se protegia antes, mas ainda assim o cristianismo ele ainda é visto como um símbolo do Ocidente, né, dos países ocidentes, tal, especialmente pelos esquerdistas, que muito dessa forma. O que o Cristo então representa para o Ocidente? Né? Prometeu, quer comentar a respeito disso? Bem, remonta... Peraí, repete a pergunta aí, camarada. É que assim, né, eu comentei sobre esses esquerdistas, tal, que afirmam a ética do cristianismo, mas negam Deus, né? E são pessoas que estão bem alinhadas, né, com o pensamento liberal, ocidental. Só que assim, hoje o cristianismo ele já não é mais protegido pelo Estado, existe um certo ateísmo, laicismo de Estado hoje, né, aquela coisa dos países do Ocidente que estão cada vez mais ateístas. Mas o que o cristianismo ainda representa hoje, né? Ainda faz sentido você ter uma militância anticristã assim tão veemente, né? Entendi. Bem, para responder essa sua pergunta, a gente volta lá na época do Cristo, né? O que foi o Cristo, senão a coroação daquele ódio, daquele ressentimento judeu, em primeiro lugar. O Deus semita, o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus, como muitos outros deuses, cheio de vingança, cheio de castigo, cheio de coisas nesse sentido. De repente, esse Deus se viu subjugado por outra nação muito mais poderosa, que era o Império Romano. O judeu saiu de uma condição e entrou em outra condição, a condição de subjugado. Então, o Deus dos judeus deixou de ser o Deus dos judeus e virou o Deus de todos os homens. Eles converteram aquele Deus no Deus de todos os homens, que não é mais um Deus maligno, um Deus que pune, mas um Deus do amor, um Deus da benevolência, o Deus da compaixão de todos os oprimidos. E isso gerou uma catástrofe sem tamanhos para o Império Romano, pois em todos os lugares do mundo, como sabemos, existem os oprimidos, os subjugados,
E, através dessa artimanha genial, eles conseguiram, digamos assim, coroar aquele antigo ódio judeu através da figura do Cristo, né? E, consequentemente, o Império Romano foi destruído e não parou por aí. Isso se estende até os dias de hoje, não mais como cristianismo, mas primeiro através do protestantismo, depois através do iluminismo, uma certa filosofia moderna, essas coisas dos direitos humanos, essas questões de liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso é uma herança, na verdade, é o legado de Cristo. E é exatamente isso que ele significa nos dias de hoje, não mais uma figura religiosa, digamos assim. Talvez o Cristo em si, hoje, represente outras coisas, até o antagonismo a esses valores, mas aquilo que foi plantado por Cristo há mais de 2000 anos atrás, hoje impera como progressismo, como a defesa desses valores absolutamente modernos. Então, para mim, o cristianismo nos dias de hoje não significa uma religião, mas uma política, uma consequência filosófica, que é essa decadência moderna absoluta que a gente vê nos dito anticristãos, né, cara? Os antifas, que na verdade são muito mais cristãos do que eles pensam. É isso que eu penso. Não dá para deixar de notar, por exemplo, como que esse pessoal de esquerda, antifa, eles começam a ficar histéricos nessa época de Natal, justamente na época de Natal. Começam a falar, mas é porque o Cristo pregou isso, mas a direita faz aquilo. Mas porque Jesus falou isso aqui, dos pobres e tal, mas o cara da arminha falou outra. Porra, né? Mas, cara, você é cristão? Você vai na igreja? Você louva Cristo ou você tá fazendo isso aí só por frescura mesmo? Uma coisa interessante é se notar mesmo. É exatamente isso. Toda decadência de valores que tem hoje, que falam que é uma inversão de valores, não é uma inversão de valores, é apenas a degeneração de valores que já foram, que eram defendidos pelo cristianismo com uma tendência, apenas com uma tendência mais apolínea, por assim dizer, uma tendência até mais sofisticada, que foi se decaindo. Até mesmo essa via contemplativa do cristianismo hoje em dia é muito difícil de se encontrar, né? Que nem monastérios e tal. Não simplesmente ter ali a vocação para ser padre ou coisa do gênero, entrar no ministério, mas ir para um monastério, aquela coisa contemplativa. Não se tem tipo, uma grande visão isso hoje em dia. O que se tem na imagem de cristianismo hoje em dia é essa coisa de paz e amor, de fraqueza, de culto à fraqueza, de defender os fracos e oprimidos, e daí aí entra toda uma relativização do que seriam esses fracos e oprimidos. E querendo ou não, todo o secularismo, todo esse humanismo, inclusive os valores como os próprios conservadores, neocons gostam de chamar, né, marxismo cultural, os valores marxistas em si também são uma forma de degeneração dos valores cristãos. Aquela coisa de uma comum unidade, né, de todos iguais e tudo mais, valores de igualitarismo, essa fraternidade forçada entre todos os povos, essa dissolução, né, do orgulho, de sentimentos positivos, do orgulho ancestral, do orgulho do povo, do orgulho de si próprio também, enquanto pertencente a tudo isso, é o que culminou a toda a decadência, por assim dizer, na modernidade. Não fazendo como os camaradas fizeram a referência histórica, eu vejo também que o cristianismo, dentro da modernidade, ele não é só esse pilar moral, mas, assim, vendo do ponto de vista do headbanger ou do metaleiro rebelde, né, é a primeira figura, normalmente, de um conservador, mas um conservador da modernidade. É o cara, a figura que vai ter aquela posição conservadora, mas vai querer conservar tudo que é degradante da própria modernidade em si, e força uma moral de escravo. E essa moral de escravo é o que causa também a reação, o próprio grande não, né? Então, ainda o cristão eu vejo como esse primeiro embate como também uma moral, uma visão assim mais
antagônica à ideia de rebeldia que a gente traz dentro da própria modernidade. Por isso que às vezes o cristianismo ele está aí. Mas fora isso, fora essa primeira reação, tem esse próprio fato também dele ser o pilar moral, tá presente como um grande pilar moral da própria modernidade hoje, seja histórica, seja até na própria ética, no pensamento, como o camarada Nogueira estava falando do pessoal da cena hardcore e punk, que tem como se fosse ateus secularizados. Então dessa forma, eu ainda vejo também por mais que o cristianismo ele seja hoje uma peça quase que descartada também da modernidade também, de certa forma ela ainda existe nesses aspectos. E então o anticristianismo ele acaba fazendo sentido ainda por causa tanto desse pilar quanto dessa própria desse próprio impacto e relação que tem do rebelde com o conservador moderno. Sim, muito bom. Eu acho que é o Évola que diz, mais ou menos no sentido ali do que o Prometeu e o Zoc disseram. O Évola faz uma crítica muito interessante ao cristianismo, na minha opinião, uma das mais interessantes já feitas, que ele diz que a função histórica, né, do cristianismo foi criar uma religião para aqueles que não têm raça, não tem casta, não tem, como pode dizer, não tem nação, não tem povo, né? É uma pessoa, um completo pária, né? Um cara que não pertence a lugar nenhum. E faz algum sentido, né? Porque você tem toda aquela retórica da humildade e tal, de um ressentimento contra a hierarquia, né? Ou quem é forte, ou conquistador, e que o Nietzsche levanta na genealogia da moral. O Nietzsche ele faz um trabalho muito interessante, porque ele traça todo... Ele até questiona, né, muito da filosofia anterior, de que tenta fazer uma filosofia ética, baseada no que é bom, virtuoso, moral, e ele fala que, na verdade, o que é bom, o que é virtuoso e moral, ele é historicamente definido hierarquicamente, por conquistadores, por uma casta guerreira, conquistadora, autoritária, que ela mesma se define como boa, virtuosa e moral. E isso é imposto como um valor ético, né? Ele até faz um trabalho filológico nesse sentido aí, né? Ele fala que algumas das palavras usadas, por exemplo, no latim ou no grego, para se referir ao que é bom, né, e virtuoso, são palavras que estão relacionadas a um status social de conquista, né? Por exemplo, de você conquistar terras ou coisas assim. E aí o Évola, né, e o Nietzsche também, em certo sentido, ele critica o cristianismo justamente disso, por um ressentimento justamente contra essa casta conquistadora, guerreira, governante, que define o que é bom, belo e moral, né? Impõe uma humildade, né, espiritual, uma subversão desses valores que são mais tradicionais ali naquela espiritualidade pagã, pré-cristã, né? Eu acho que isso, pelo menos na minha opinião, se reflete bem nos valores do liberalismo hoje, né? Do liberalismo, que se propõe como universal, uma coisa que sem nação, sem casta, todos os homens são iguais, de um igualitarismo, e é por isso que muito da esquerda acaba comprando a ética do cristianismo, mas nega a parte metafísica e divina, né? Porque eles acreditam na abolição de fronteiras, de diferenças de casta, de classe, de hierarquia, autoridade. Então a religião é uma religião secularizada, por assim dizer, né? É uma crença numa salvação, mas de uma outra forma, uma salvação através de um materialismo, uma abolição de fronteiras, um caminho mais político, né? Eu acho que eu sou da opinião de que o anticristianismo no metal hoje ele perdeu um pouco do sentido dele e não tem mais o mesmo efeito. E é até redundante e desgastante insistir nessa forma do anticristianismo no metal hoje. Eu acredito que o caminho para o metal extremo hoje é o acristianismo. Aí assim, olha, nós não somos cristãos, estamos procurando outra coisa, né? Que eu citei o Ancient Rites no começo do episódio, né? Uma banda que fez basicamente esse percurso, né? Eles saíram daquele anticristianismo primitivo, aquela imagem satânica e tal, e passaram a ser um acristianismo, né? Uma banda pagã, afirma valores pagãos e tal. Então, eu acho que o caminho está por aí mesmo, de você superar esse anticristianismo, porque a grande blasfêmia hoje, né, para os fãs de metal, inclusive, não é mais você falar contra o Cristo ou contra a igreja, mas é você falar contra esses valores dessa sociedade liberal ocidental. Se você, por exemplo, critica a democracia, essa ideologia da igualdade, os direitos humanos, você vira o demônio na Terra, né? O pessoal começa a te acusar de nazista, fascista, tudo quanto é coisa. Então isso virou a grande blasfêmia hoje. O dogma
esse, é o dogma de igualitarismo, de individualismo, que é incriticável. Você não pode criticá-lo porque essa é a grande blasfêmia hoje, né? E o que vocês acham, camaradas, nesse sentido aí? Qual que seria o caminho, então, para o metal extremo hoje? O caminho, vale a pena ainda continuar esse anticristianismo do metal extremo, nessa coisa típica, ou o caminho seria afirmar uma coisa diferente, né? Por exemplo, algumas bandas optaram por seguir um satanismo, né, afirmativo, sério, né, uma coisa espiritual, tipo o Aten, de Section fizeram. Outras escolheram seguir um paganismo, politeísmo, tipo o Ancient Rites, que eu já citei, o Kawir, o Graveland, e outras bandas até aí afirmam um ateísmo militante, materialista, né? O que vocês pensam a respeito disso? Prometeu? Bem, eu acredito que o metal ele deva sim desenvolver para um estágio além desse espírito de leão, esse espírito de negação, e entrar em algo mais afirmativo, que é uma afirmação que em si nega o cristianismo, porque ela se afirma sendo uma coisa totalmente diferente. Eu acho isso excelente, né? Bandas de black metal pagão, esse tipo de coisa, ou o próprio projeto que eu mandei, o Cult Offensive, ele faz uma coisa nesse sentido. Ainda assim, eu acredito que, por uma certa tradição do metal, né, não devemos esquecer as raízes, digamos assim, porque uma consequência prática indesejável de abandonar completamente o anticristianismo, o satanismo, seriam bandas, digamos assim, encontrando maneiras de juntar essas duas coisas melhor do que o white metal faz hoje em dia. Então eu acho interessante que as bandas, individualmente, ainda que elas tenham essa ideia de se afirmar como uma banda pagã, por exemplo, elas dediquem nem que seja uma demo ali, anticristã, pelo menos para marcar presença aqui na lista da banda True, para a gente saber, né, de onde esses caras estão vindo, para não correr o risco de se acontecerem algumas coisas, né, cara? Mas, enfim, eu penso assim. Eu também acredito que tem que ser um caminho afirmativo. Uma coisa interessante é a gente pegar todos esses momentos em que as cenas mais radicais do metal extremo nasceram. É interessante rever que muitos dos que estavam lá presentes vê uma certa imaturidade no próprio movimento, o que é normal, porque a questão é como que as figuras ali vão se adaptar, né? E o problema do não, que é um problema que os camaradas aqui já falaram, é que quando você fica no não, você volta. É como se você estivesse voltando para trás. E aí o desenvolvimento que você teve, a revolta que você teve, de nenhum sentido tem, né? Então, para seguir além disso, é preciso dizer sim a algo. E realmente não precisa ficar preso ao anticristianismo padrão. Até porque o anticristianismo padrão pode se tornar apenas uma zona de conforto, onde as figuras vão continuar num velho não, não e não, aí vai ficar no momento na cena como apenas vivendo, bebendo, e com o tempo vai esquecendo metal, seguir a vida, e nada vai ter feito diferença nenhuma. E nada vai mudar, e a postura do cara pode até não se tornar cristã, mas ele vai se tornar um conformista com tudo que está à volta dele, com tudo que realmente causou a revolta do próprio estilo, da própria arte, e então não vai fazer, no final das contas, não vai fazer diferença alguma. E é claro, também concordo com o camarada Prometeu, não dá para esquecer as raízes, não dá para esquecer essa essência, é perigoso até. Mas existem formas também de você manter ainda esse anticristianismo, né? Você não precisa exatamente dedicar hoje uma letra inteira para Satã, por exemplo, mas seja na sua estética, na sua forma de se comportar dentro da banda, tudo isso influencia. Um exemplo da banda que eu citei, né, o Lucifer Hammer. O Lucifer Hammer, eles têm vários temas padrões de heavy metal, mas tipo, na própria letra da primeira música do álbum que eu recomendei, ele sempre fala muito sobre força, né, honra, como que nós, no caso, né, o pessoal lá, são capazes, né, são guerreiros de verdade, e tem uma hora que ele fala, né, que ele fala, se refere como almas satânicas, né, tipo, ele não necessariamente falou sobre Satã, exatamente satanismo, ou ele fez um anticristianismo claro ali, mas claramente há um anticristianismo ali. Claramente, toda a força que ele prega ali é uma força que não é uma força cristã. E é esse tipo de coisa que a gente pode
pode dar uma característica anticristianismo, até mostrando que o anticristianismo presente no metal extremo, e em qualquer outra banda, assim, não necessariamente no metal extremo, mas que é realmente um espírito válido. Não é apenas uma revolta de adolescente ou coisa do tipo, que acaba gerando visões parecidas com a da moça que o Nugra falou. Não acho que seja a visão do caso da moça, né, mas muita gente que tem do metal extremo ser apenas uma birra, né, uma grande revolta de crianças choronas que ficam falando de anticristianismo porque o papai fica querendo, ou o papai e a mamãe ficam querendo pregar com eles, ou não deu pra eles de Natal, coisa do tipo, né? Que tem gente que vê realmente dessa forma. E tem gente que se comporta dessa forma. Então, até mesmo a nossa posição ela é anticristã, ela tem que ter ela evoluir. Ela tem que ter uma característica mais madura. Não ser guiada apenas pelo não da revolta, mas sim pelo sim daquilo que nós acreditamos. O não é consequência desse sim. Claro que por mais que a gente tenha começado com um não, brevemente, o sim hoje tem que ser maior, o sim das coisas que nós damos, dos valores que nós trazemos, da força ou daquilo que lutamos para trazer, articuladamente metal, ela tem que ser hoje maior do que o próprio anticristianismo, mas o anticristianismo não pode deixar de existir, são dois pilares, são duas forças necessárias de existir. Só fazendo uma breve menção aqui, a própria banda, né, cara, o Conqueror e o Revenge, eles meio que são extremamente satânicos, e eu acho que não tem uma música que eles citem o nome de Satã, com exceção dos covers que o Conqueror faz no primeiro álbum, cover do Sarcófago. Fora isso, a banda assume uma estética absolutamente satânica. A gente pode falar aqui, nesse caso, num satanismo afirmativo, digamos assim, positivo, em detrimento a quem só nega o cristianismo, só nega. Você vê pela própria estética, pelas próprias letras, pelo próprio conjunto da obra como um todo, ao que ela veio, não necessariamente precisando citar nomes. Eu acho que é uma revolta muito mais inteligente, digamos assim. Eu acredito também que o anticristianismo no metal, ele não precisa necessariamente ter letras falando que odeia Jesus ou coisa do gênero, mas a própria afirmação já, por exemplo, de bandas pagãs ou de bandas satanistas, a afirmação de seus mitos e de seus valores em si já denota não necessariamente um anticristianismo, mas uma coisa que vai contra, dentro dessa dialética, que vai e supera, chega numa síntese para além de meramente o anticristianismo, e já começa a desenvolver um novo repertório de mitos, uma nova coisa assim que transcende mesmo, que não é simplesmente a negação, ou então apenas a reação. Por exemplo, muitas bandas satânicas, né, são entendidas tipo como que são satanistas meramente por uma reação ao cristianismo ou aos valores judaico-cristãos, sendo que as bandas realmente satânicas, elas pouco falam de fato em cristianismo, elas falam da perspectiva delas, da visão, da filosofia dentro da cosmovisão dessas religiões ou vias espirituais. Isso é interessante, desculpa aí cortando, mas isso é interessante mesmo, que se você for pegar bandas realmente até satânicas e comparar com bandas que são satânicas por puro anticristianismo amador, você percebe que o imaginário dessas bandas que são de fato satânicas vai muito além do próprio universo e da mentalidade cristã. Já essas bandas que elas são puramente o satanismo como tipicamente anticristã, elas ainda estão dialogando dentro da própria mentalidade cristã, da própria mentalidade moderna. Então, realmente, até nisso, a gente percebe que existe pode falar até uma diferença entre um satanismo e um anticristianismo. No caso, o anticristianismo amador, né? O amador de algumas bandas e de algumas cenas. Existe muito, entre essas bandas aí que julgam satanistas, existe também aquele lado do satanismo que é satanismo de Lavey, né? Que é bem uma coisa materialista, ateísta, e no geral essas posturas mais ateístas e nihilistas, elas se auto-aniquilam, né?
Você simplesmente diz não, não, e você acaba caindo num certo abismo ali de que, ok, se você está negando tudo, então para que você está compondo música anticristã? Qual é o sentido disso, afinal de contas, né? Se nada faz sentido, se a vida não tem sentido nenhum, não tem Deus, então para que você vai militar tanto contra uma religião específica? E aí você começa a notar que essas bandas, esses músicos, eles carregam alguns valores consigo, que eles não são nihilistas totalmente assim, né? Eles têm alguns valores éticos nos quais eles acreditam e baseiam sua arte em um certo conjunto de valores, né? E aí, né, quando se trata de conjunto de valores, a gente acaba escolhendo o nosso de acordo com alguns pressupostos filosóficos ou espirituais que a gente possua, né? Pois é, esses caras aí que se dizem nihilistas, que se acham muito nihilistas, mas estão aí, né, preocupados em difundir aquilo que eles acreditam que seja a verdade. E não só isso, né, mas geralmente é atrelado a algum valor secular, ou é sempre alguma coisa muito limitada. Por exemplo, tem aquela banda Ortagos, acho que é assim que se chama. Não, os caras, eles fazem letra, tipo, anticristã, mas também fazem letra antissatânica, anti qualquer mito, anti qualquer coisa que tenha alguma metafísica. E fazem bem naquele estilo ateu todinho, que fala, é mitologia, é fantasia, isso não é real, não sei o quê. Então, é uma coisa ridícula também. Eu já vi banda pagã com letras anti-satã, mas era uma banda pagã, né? Porque a letra deles rejeitava, né, o satanismo como mito, como um produto abraâmico. Então, na verdade, a proposta da banda era rejeitar todo um conjunto de valores abraâmico, né? É uma banda, acho que é da Sérvia, né, o Velimor, que eles têm uma música que tem uma letra anti-satânica também. Assim, né, dentro ali do conjunto de valores pagão deles, isso faz algum sentido. E dentro do conjunto de valores ateísta que o Otargos fala, isso faz algum sentido também, né? Mas esse Otargos é uma banda meio fanfarrona, né? O cara dessa banda tomou uma facada do maluco do Aten, né? Num show aí, tiveram uma treta, tipo assim, né? Ok, né? Vai militar contra todo mundo, mas os caras não conseguem manter a postura deles de militante, né? Pois é. Então, eu acho que o problema dessa postura ateísta, niilista, é que ela se auto-aniquila. E que você sempre encontra, na verdade, um conjunto básico ali de valores que você pode até suspeitar metafísico mesmo nessas bandas que se afirmam nihilistas e materialistas, né? Porque... O problema Pode falar. Fala aí. O problema do anticristianismo é quando ele começa a ficar medíocre demais. Sim, ele chega num estado de que você tem que nivelar tudo por baixo, né? E aí você acaba indo contra o que o fã de metal geralmente ele faz, né? Que o fã de metal ele preza por qualidade, ele preza pelo que é melhor, ele apoia a arte que tem qualidade, né? Ele emula, né, as bandas antigas, anteriores, porque elas têm qualidade. Você não vai nivelar tudo por baixo. E assim, existe alguns valores básicos que você segue, né? Mesmo para essas bandas ateístas, nihilistas, existe um conjunto de valores que, embora eles neguem que tudo não tenha sentido nenhum, algumas coisas para eles têm algum sentido sim, né? E uma vida deles, eles ainda vão acabar virando crente, porque é esse o destino, é simplesmente isso que eles conhecem, aquilo que causou a negação e a negação deles, eles não foram além. Então, tipo, no primeiro momento de desespero, ou então, tipo, passando por algum trauma, alguma coisa, se voltam àquilo que criticavam, aquilo que tanto negavam, porque é simplesmente aquilo que conhecem. Eu acho que cabe citar aquela letra do Destruction, né, Curse the Gods. A letra fala, né, amaldiçoem os deuses porque, né, muita gente já morreu. Então você vê que existe um valor ético aí que eles estão afirmando, que é um valor de não matar. Oi? Tem como ser mais cristão que isso? Vidas mortam. Essa letra do Destruction é bem isso, né? Todas as vidas importam, né? Se fere minha existência, fere a resistência. É uma coisa do tipo, porque pô, ele tá negando todos os deuses porque ele acredita que a religião mata pessoas e você não pode matar pessoas, porque a pessoa, né, talvez a vida tenha alguma sacralidade para ele, tem um valor inerente, né? Então você vê que não é uma banda totalmente niilista, assim, podem se considerar ateístas, mas não são totalmente niilistas. Eu acho que a questão do niilismo é que nem uma Uroboros, né? Aquela cobra que ela faz um círculo e morde a própria cauda, né? Ela se auto-aniquila. Tem uma outra banda também que eu acho que cabe uma citação, né, antes de terminarmos, que é o Impaled Nazarene, que tem aquela faixa deles, We're Satan's Generation, né? Que eles falam, We're Satan's Generation, we don't give a fuck.
né? Eles falam, não nos importamos com nada, né? Valores morais que se fodam, o que importa pra gente é álcool, drogas e é isso aí. Então, aí é uma outra forma de aniquilação, né? Que se nada faz sentido, sua própria vida não faz sentido, você se aniquila também, né? Acho que o problema do niilismo é essa armadilha aí. Claro, né, o metal, eu não acho que o metal, uma forma de arte, pode sobreviver em um puro niilismo, né? Acaba se aniquilando de qualquer forma. Eu acho que o caminho seria procurar uma espiritualidade, um outro tipo de espiritualidade que transcenda, né, esses valores cristãos, né? Ou se a pessoa realmente se identifica com todo esse conjunto de valores cristãos, que volte ao cristianismo, mas por favor, né, não faça white metal, que white metal é uma merda. Eu não entendo, porque, porra, os cristãos têm mais aí de... Porra, tem mais de 1000 anos de tradição artística, tem canto gregoriano, tem um monte de coisa aí, e eles querem insistir em fazer metal. Por mim isso não faz muito sentido, né? Mas é isso aí, camaradas. Muito obrigado pela participação hoje, episódio ótimo, fizemos aí um bom especial para encerrar o ano. Ano que vem voltamos, né? Vocês, fãs de metal, que gostam de discutir o metal e os seus valores, né? De uma perspectiva um pouco diferente, em vez de simplesmente ficar falando nome de play, nome de banda, nome de integrante, que nem vocês já devem estar acostumados. Né? Fiquem ligados aí no Sadocast, ano que vem voltaremos, firmes e fortes, com mais episódios interessantes. Deixem seus comentários aí, sugiram temas para a gente também. E é isso aí. Muito obrigado aos camaradas que participaram hoje. Pode falar. Só dar umas últimas palavras aí para os nossos fãs. Você metaleiro, que odeia o cristianismo, cara, mas que ao mesmo tempo você acha que a vida tem algum valor inerente, ou alguma coisa nesse sentido, que cai nas falcatruas políticas, tanto da direita quanto da esquerda, fica com pena dos seres humanos, mas odeia o cristianismo, você é um poser, cara. Você é um otário, você é um merda. Pare de ouvir metal imediatamente. Você é um merda. Feliz ano novo aí. Feliz ano novo e vamos tomar sua camisa. Vamos tomar sua camisa se a gente te ver no rolê. É isso aí. Zoc, palavras finais, quer deixar aí algumas palavras? Quero agradecer aí por esse ano que a gente gravou vários episódios, foi bem produtivo, gostei bastante de participar, quero participar ainda de muitos. Agradecer a toda a equipe de idealizadores e do Sadocast, a todo mundo também que participou, agradecer aos ouvintes e a todos os demais camaradas. E é isso, um feliz ano novo e falou. Fala aí, Arthur Lima, agora você quer falar alguma coisa? Fala aí. Nós analisando aqui o ano, né? O ano foi uma merda, né? Mas, a gente começou esse projeto que eu tô gostando bem do desenvolvimento, né? Eu tô empolgado para ver como vai ser o Sadocast no próximo ano. E realmente eu sinto que os nossos conteúdos aqui vão poder causar mais um tipo de debate, né? Até uma reflexão aí no pessoal, né? O camarada prometeu deu uma dura aí, mas é uma dura para se refletir também. Como que a gente está se comportando, assim, né? Como que o pessoal da cena, como que o pessoal que gosta de metal anda se comportando, anda pensando e anda fazendo? Porque raramente a gente debate sobre essas coisas, né? Raramente, às vezes, a gente não consegue nem debater, falar de fato sobre metal mesmo num rolê de metal. Então, aqui eu sinto que a gente está buscando o nosso sim, né? O nosso revival de um espírito, de um verdadeiro de um espírito rebelde que havia, né? Quando a gente viu o nascimento dessas cenas, quando a gente viu essas grandes bandas tocando. E claro, existem ainda bandas que carregam forte espírito, né? Inclusive esse espírito de cena. Eu fico pensando, eu lembrei agora do Blasphemy, a gente tem vários vídeos aí que viram meme, né? A gente fica zoando do vocalista lá do Blasphemy, todo tiradaço, chamando bandas para tocar, marcando shows, gigs ali, mas é isso, cara. É esse tipo de coisa que a gente também está prezando mais, não só na cena internacional, mas também nossas próprias cenas aqui nos camaradas, no pessoal que fica só de rolê, fica só de putaria. A gente precisa ter esse espírito de que nem o cara do Blasphemy, de querer estar cheiradaço, trazer as bandas mais sinistras para tocar, fazer os rolês mais sinistros e realmente ter a posição e ter convicção de estar aí, de estar na cena, de estar aqui porque realmente acredita, porque não quer só ficar de moda, de bonitinho, pagar uma de bonitinho revoltado, de realmente estar aqui porque acredita no que está. Então, realmente é um prazer participar do Sadocast, tá aqui desde a sua formação e vamos que ano que vem é nosso. Muito bom, camaradas, muito obrigado.
Realmente eu queria agradecer também os camaradas que nos acompanharam aí durante esse ano. Aqui no episódio não estão participando hoje, mas agradecer também a camarada Ana Beatriz, que também faz parte da nossa equipe aí, o camarada Cristian, desse ano, né? Pô, tivemos participações excelentes, ótimas. Ano que vem a gente vai ver se convida aí um pessoal de banda aí, algumas subcelebridades do Instagram aí para conversar com a gente, né? Porque é importante também, porque senão só a gente aqui, que um Zé Ninguém falando de metal, ninguém vai levar a sério, né? Então, qualquer coisa ano que vem a gente chama mais alguém aí famoso para participar. E reforço, né? O pessoal aí que comenta aí, que acompanha, quiser participar um dia, e também comentem, falem alguma coisa aí com a gente, que talvez vocês podem também participar, né? Sei lá, quiser divulgar sua banda aí, falem com a gente, mas por favor, né? Se apresentem primeiro, né? Apresentem sua banda, mas não vamos ficar escutando qualquer link que vocês mandarem pra gente, somos pessoas ocupadas também, né? Mas façam uma apresentação, pelo menos, né? Que nós vamos dar um pouco de atenção para vocês. Agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam, divulgaram, nos deram apoio aí durante esse ano. Feliz ano novo para você e para quem for da sua família. E é isso aí, camaradas. Muito obrigado. 2021 é nosso, pau no cu do Corona, e viva o metal, e o black metal jamais morrerá. É isso aí. Esse é o Sadocast, o podcast sobre metal, filosofia, cultura e tudo mais. Feliz ano novo. Até o ano que vem. E os Wimpy que se foda.